Bora então para a nossa parte 4 do nosso curso gratuito de prescrição e decadência. Se você está clicando neste vídeo e não viu as partes 1, 2, 3, volta aí que tem conteúdo para trás que é pressuposto para essa aula. E aula passada eu parei com vocês na análise dos artigos 205 e 206. Eu falei para vocês que aqui os prazos prescricionais que não podem ser convencionados, que devem ser prazos trazidos pela lei no 205 e no 206, serão necessariamente 1, 2, 3, 4 ou 5 anos ou 10, tá? Ou 10. Então, olha só. A prescrição ocorre em 10 anos quando a lei não lhe haja fixado prazo menor. E onde que ela fixa prazo menor? No 206, tá? Então, quando não tiver no 206, a gente vai aplicar o prazo decenal. Antigamente, no Código Civil de 1916, era maior esse prazo. Então, a gente reduziu aí em prol de uma segurança jurídica maior, né? Em prol de uma tranquilidade social. Hoje, o prazo geral é decenal, de 10 anos. Mas vamos lá, vamos ver algumas aqui, porque vocês vão me prometer que vão dar uma olhada. Olha só, prescreve em 1 ano a pretensão dos hospedeiros ou fornecedores de víveres destinados a consumo no próprio estabelecimento, para o pagamento da hospedagem ou dos alimentos. A pretensão do segurado contra o segurador ou a deste contra aquele, contado o prazo. Aí aqui tem situação de quando, né, vai começar a contar esse prazo. 3. A pretensão dos tabeliães, auxiliares da justiça, serventuários judiciais, árbitros e peritos pela percepção de emolumentos, custas e honorários. Olha só, 1 ano então. 4. A pretensão contra os peritos pela avaliação dos bens que entraram para a formação do capital de sociedade anônima, contada a publicação da ata de assembleia que aprovar o laudo. 5. Pretensão dos credores não pagos contra os sócios ou acionistas e os liquidantes, contado do prazo da publicação da ata de encerramento da liquidação da sociedade. Aí, gente, é aquela coisa, né? Vai fazer prova de OAB e concurso? Dá uma decoradinha nisso daí. Dá uma decoradinha que eu acho que vale a pena. Tá? Uma lida com uma atenção mais forte. Vamos outras aqui, ó. 2 anos... Pretensão para haver prestações alimentares a partir da data em que se vencerem. 3 anos. Pretensão relativa a aluguéis de prédios urbanos ou rústicos. Pretensão para receber prestações vencidas de rendas temporárias ou vitalícias. Pretensão para haver juros, dividendos ou quaisquer prestações acessórias pagáveis em períodos não maiores de 1 ano, com capitalização ou sem ela. Pretensão de ressarcimento de enriquecimento sem causa. Esse 5 aqui é importante, tá? O nosso exemplo lá do primeiro bloco de batida de carro é aqui. Quando a gente trabalha a responsabilidade civil extranegocial, que não vai decorrer de um contrato, né, que não tem um vínculo anterior, grande chance de estar aqui. Pretensão de reparação civil, 3 anos. Pegadinha também, não confundir com a pretensão de reparação civil, mas lá do CDC. Se tiver uma relação de consumo e o código aplicado for o CDC, aí não é 3, são 5 anos, tá? Então, se for relação de consumo, aplicação do CDC, 5 anos. Cuidado com isso daí. 6. Pretensão de restituição dos lucros ou dividendos recebidos de má-fé. Pretensão contra as pessoas em seguida, olha só. Fundadores de sociedade anônima, administradores, liquidantes, enfim, depois vocês dão uma olhadinha aqui, tá? Depois vocês dão uma olhadinha aqui. E o 9, que eu tinha falado do DPVAT, né? A pretensão do beneficiário contra o segurador e do terceiro prejudicado no caso de responsabilidade civil obrigatória. Tem até súmula, né? Eu vou voltar aqui, ó. A ação de cobrança do seguro obrigatório, DPVAT, prescreve em 3 anos. Cuidado com isso daí. Acabou? Não, ainda tem 4 e 5 anos, olha só.
em 4 anos, a pretensão relativa à tutela, a contar da data da aprovação das contas, e em 5 anos, dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular, pretensão dos profissionais liberais em geral, aqui inclusive lembrar do advogado, que o advogado tem previsão específica no Estatuto da OAB, artigo 25 da Lei 9.806, tá aqui, ó, botei para vocês, 8.906, artigo 25, prescreve em 5 anos a ação de cobrança de honorários de advogado, lembrar disso, não esquecer. E a pretensão do vencedor para haver do vencido o que despendeu em juízo. Então, gente, assim, olha com carinho o 205 e o 206. Vocês viram que eu fui mais rápido aqui? Porque também eu vou ficar lendo, é complicado. Você tem que sentar a bunda aí na cadeira e dar uma lida. Isso aí é bacana, importante para a sua prova. Artigo 206A, só para fechar a leitura, a prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão, observadas as causas de impedimento, suspensão e interrupção da prescrição previstas neste Código e observados também o Código de Processo Civil. Então, para o caso de prescrição intercorrente, também vai se aplicar tudo isso, então não vou nem diferenciar não, porque prescrição. Tá? Prescrição, seja a da pretensão, seja a intercorrente, vai utilizar os prazos aqui afirmados. Visto isso, a gente passa para a nossa querida decadência. Então, nós vimos que a prescrição é a perda da pretensão. É a perda da pretensão. Aqui, quando a gente fala de decadência, não vai ser aquela violação lá do direito a uma prestação. Lá, para falar em prescrição, tem que ter o direito a uma prestação e esse direito a uma prestação foi violado. Daí surge uma pretensão. Só que eu deixei o tempo decorrer e eu tive essa pretensão extinta. Aqui é diferente. Aqui eu trabalho com um direito potestativo. Eu trabalho com um direito potestativo. E como eu sei que vocês podem não saber o que é direito potestativo, eu sei. Sensacional, né? Mas quando eu falo isso em sala, direito potestativo, os alunos ficam, né? Tipo a cara de barulho de grilos. O que é o direito potestativo? Deixei aqui embaixo na tela para vocês. Olha só. É a possibilidade que tem uma das partes de invadir a esfera jurídica alheia e impor um estado de sujeição. Nem todo direito potestativo possui prazo para o exercício, mas se tiver prazo para o exercício, haverá decadência. Gente, então vamos lá. Direito potestativo é aquele que eu posso impor. Tá? Eu posso invadir a esfera jurídica alheia e fazer a outra pessoa se sujeitar ao meu direito. Vou dar um exemplo aqui, um exemplo até que não tem prazo de decadência, porque você pode exercer sempre. Divórcio. O direito ao divórcio é um caso de direito potestativo. Wallace, mas eu não quero divorciar, o problema é seu. Se a outra parte pediu o divórcio, ela vai ter. Mas eu não vou dar os bens. Não, mas calma aí. Aí a gente está discutindo outras coisas. Regime de bens, partilha, tal. Isso aí você vai discutir. Mas o divórcio não tem discussão. Você não pode obrigar ninguém a ficar casado com você ad eterno. O divórcio é um direito potestativo. Eu posso impor, tá? Eu posso impor. Um outro exemplo de prazo de direito potestativo, né? Mas aí vou colocar um prazo. Ação anulatória, tá? Ação anulatória por conta de defeito ou vício no negócio jurídico. Vou até dar o exemplo, gente. Coloquei o exemplo aqui para vocês. Ó. Olha só. Joaquim assina um contrato sob coação. Então tem aí um fundado temor, né?
de modo que possa haver a anulação por meio de uma ação anulatória pelo prazo de 4 anos. Isso está lá no artigo 178. A gente está falando aqui de um caso de anulabilidade por conta de um defeito no negócio jurídico, mediante a coação. Então, se houve coação, eu tenho prazo de 4 anos para anular esse negócio jurídico. Se eu perder esse prazo de 4 anos, eu vou poder anular? Não. Não vou poder anular esse negócio jurídico. Então, caso esse prazo decorra sem a ação, haverá a decadência. Essa decadência também pode ser chamada de caducidade. A pessoa vai perder esse direito potestativo. Ela vai perder esse direito potestativo. Olha só, gente. Direito potestativo, decurso do prazo, decadência. Se decaiu, eu não vou poder entrar com a ação constitutiva, tá? Não, até vou poder entrar com a ação, né? Mas eu não terei êxito na ação, porque eu perdi o direito potestativo. Então, vamos supor que no caso lá da coação, deixei passar 8 anos. Entrei com a ação. Essa ação vai ser julgada improcedente por conta da perda do direito potestativo, por conta da decadência, por conta da caducidade. Lembrando, né, que as ações, de forma, trazendo só as 3, ação condenatória, que a gente falou lá na prescrição. Então, a prescrição vai envolver uma ação condenatória, que vai condenar alguém a pagar alguma coisa, a fazer uma prestação, né? Você vai condenar alguém a alguma prestação, dá, fazer, não fazer, enfim. A constitutiva, que cria, extingue ou modifica direitos. E aí, quando a gente fala de direito potestativo, a garantia na justiça vem via uma ação constitutiva. E ainda teria a ação declaratória, mas a ação declaratória não impacta aqui para a gente nos aspectos de prescrição e decadência. A ação não justifica o fundamento da prescrição e decadência, que é segurança jurídica, tranquilidade social, né? A declaratória vem só para acertar uma situação. Beleza. Decadência vai poder ser de 2 tipos: legal ou convencional. Ah, Wallace, você falou que a prescrição era só legal, né? A prescrição não poderia ser convencionada. Sim, a decadência já pode, tá? A decadência pode ser legal ou convencional. Exemplo da legal é a que eu citei aqui, ó, do artigo 178 do Código Civil, que é o prazo de 4 anos para anular um negócio jurídico em razão de um vício que consta lá no rol do artigo 178. Vamos ver outros artigos aqui. Artigo 207. Salvo disposição legal em contrário, não se aplicam à decadência as normas que impedem, suspendem ou interrompem a prescrição. Por isso que a gente trabalhou lá na prescrição, porque salvo disposição legal em contrário, não vai se aplicar aqui. Então, quando for ter o caso, né, de impedimento, suspensão e interrupção da decadência, a lei vai trazer. Ah, Wallace, me dá um exemplo do artigo 26, parágrafo 2º do Código de Defesa do Consumidor. Traz lá um caso que obsta à decadência. 208. Aplica-se a decadência, o disposto nos artigos 195 e 1981. Está aqui no material, mas para lembrar para vocês, 195 é aquele que fala que se a pessoa der causa a uma prescrição relativamente incapaz, pode entrar com uma ação contra essa pessoa que deu causa, né? O assistente ou o representante. E 1981 fala do absolutamente incapaz, tá? Então aqui, obviamente, o absolutamente incapaz também vai estar protegido contra a decadência. Tomem cuidado que é só o absolutamente incapaz. Relativamente incapaz, não. 209. É nula a renúncia à decadência fixada em lei. Ou seja, eu posso renunciar à decadência
convencional. Então, se eu perguntar para vocês, eu posso renunciar à decadência? Convencional, sim. A legal, não. 200... Vamos dar um exemplo? Dá um exemplo aqui, ó. Direito de arrependimento. Direito de arrependimento por compras online. O CDC fala que o prazo é de 7 dias. Eu, consumidor, posso renunciar a essa decadência fixada em lei? Não. Não posso renunciar a essa decadência fixada em lei. Mas vamos supor que a gente convencionou que o prazo seria de 30 dias. O prazo seria de 30 dias. E aí, passou já, sei lá, passou 2 meses, né? Passou muito mais do que 30 dias. Aí eu entro com um pedido lá e o fornecedor fala, decaiu, mas eu vou renunciar, tá? Eu vou renunciar, ok, sem problemas. E 210, deve o juiz, de ofício, conhecer da decadência quando estabelecida por lei. Artigo 211, se a decadência for convencional, a parte a quem aproveita pode alegá-la em qualquer grau de jurisdição, mas o juiz não pode suprir a alegação. Aí eu trouxe para vocês, gente, que a decadência convencional não é matéria de ordem pública. A decadência legal, sim, mas a decadência convencional não é matéria de ordem pública. Ela é negociada, né? Então, como ela é negociada, não deve ser conhecida de ofício. Dispositivo importante aí pra gente. Como essa temática é cobrada em provas? Essa parte eu vou deixar para o nosso quinto bloco. Será o quinto e último. Ok, gente? Aí eu prometo para vocês que eu mostro como que ela é cobrada em provas, faço uma recapitulação, diferenciando pressão e decadência de forma bem sucinta, só para lembrar mesmo, ver se vocês gravaram, e a gente encerra o nosso curso. Tudo certo? Então, fechado este quarto bloco, espero vocês no quinto e último bloco para encerrarmos este curso. Valeu!